Olá, estudante, como vocês estão? Todo mundo bem? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. E aí, hoje nós iremos trabalhar um assunto bem interessante, como sempre, né? Todos os assuntos da aula de geografia são interessantes, eu tenho certeza que vocês gostam bastante da aula, tá certo? Então, o nosso tema de hoje é meios de comunicação e lazer. E eu tenho certeza que vocês já entendem aí de que é que nós vamos falar. Mas antes disso, vamos ao nosso recadinho. Vocês já sabem que esta aula vocês podem assistir pelo canal da TV 22.3, é a TV Nova. Também podem assistir pelo celular, ou podem assistir pelo notebook, computador. E, à tarde, nós temos reprise desta aula. Então, se por acaso você quiser rever o conteúdo, se você quiser novamente assistir a aula de geografia, pode assistir na reprise no horário da tarde. Ou então, acessa lá o canal, o Educa Recife, e assiste a aula, tanto essa como todas as outras que a gente já trabalhou. Aula de língua portuguesa, de matemática, com a professora Mauricéia Joana, as aulas de matemática com a professora Márcia, de português com a professora Mauricéia Joana, e por aí vai. Acesse o canal e assista as aulas do 4º ano e acelera, que é a que a gente está trabalhando aqui agora. Então, aula de hoje, meios de comunicação e lazer. Vamos conhecer um pouquinho a comunicação e os meios que a gente usa para fazer essa comunicação? Vamos lá. Então, veja só. Eu trouxe para vocês aí uma imagem de uma pintura rupestre, né? Quando os homens pintavam nas paredes das cavernas para se comunicar. Então, a necessidade de comunicação ela é muito antiga, desde que os homens passaram a viver em sociedades, a viver juntos, que eles têm a necessidade de se comunicar. E, inicialmente, o meio de comunicação eram os desenhos aí nas paredes das cavernas, desenhos nas pedras, para falar sobre os perigos do momento, para comunicar suas ideias, suas emoções. Então, eles utilizavam este meio de comunicação. A aula de hoje é sobre meios de comunicação e lazer, e eu já trouxe para vocês um meio de comunicação lá das antiguidades, né? Bem antigo, e que os homens já utilizavam para se comunicar. E aí, a gente vê, seguindo, a gente vê a evolução da comunicação. O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. E, como eu já disse a vocês, nesta época, o meio de comunicação era através de desenhos, né? Eles desenhavam para que os outros pudessem ver. Esse meio de comunicação, ele foi evoluindo, a comunicação foi evoluindo, e eles foram utilizando outras maneiras de se comunicar, como a fala, por exemplo. E aí, o que é exatamente a comunicação? Eu trouxe aqui essa imagem na tela de várias pessoas falando, né? Os balãozinhos que eu já mostrei, que esse balãozinho indica fala. Em outra aula a gente falou sobre isso. E aí, chamamos de comunicação a transmissão de palavras, sinais, sons e imagens. Eu posso me comunicar de diversas formas. Eu posso utilizar diversos meios para que aconteça esta comunicação. É importante que na comunicação alguém transmita uma mensagem e alguém compreenda, alguém receba esta mensagem. Isso é a comunicação, é quando se dá esta comunicação. Precisa ter alguém que emita uma mensagem e alguém para recebê-la. E a maneira como isso é feita é justamente o meio da comunicação. Então, os meios de comunicação servem para isso. Os meios de comunicação são ferramentas que permitem que duas pessoas ou mais troquem diferentes informações. Então, eu posso falar com uma pessoa, conversar diretamente, um discurso direto com uma pessoa, eu e outra, ou várias pessoas ao mesmo tempo. Eu posso estar presente ou eu posso fazer essa comunicação de forma virtual, distante. Mas o importante é que a mensagem seja transmitida e a pessoa que receba compreenda a mensagem. É aí que se dá a comunicação. Os diversos meios de comunicação sofreram, ao longo dos anos, adaptações e transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. E aí, nessa tela, eu trouxe a imagem do pombo-correio. Veja, antigamente as pessoas usavam
esse era um dos meios de se comunicarem, mandar mensagens através de um pombo para lugares mais distantes. E existem várias maneiras da comunicação, de se comunicarem, né, da mensagem chegar para o outro, porém, essa mensagem demorava. Não era imediato, como nós agora estamos acostumados a ver acontecer esse tipo de comunicação. A gente manda uma mensagem e imediatamente o outro já recebe e já responde. E é assim que a comunicação acontece atualmente. Mas para chegar até aí, esses meios evoluíram bastante. Então, existe momentos de comunicação que aconteceram lá atrás, meios de comunicação como o telégrafo, que se usava para mandar um telegrama, e esse telegrama, quando chegava, já fazia muito tempo que essa mensagem tinha sido mandada, tinha sido passada. Então, não existia essa comunicação instantânea como acontece atualmente. E aí eu trouxe para vocês exatamente exemplos de meios de comunicações. Meios de comunicações que vocês já conhecem, não é? Por exemplo, a carta. A carta é um meio de comunicação individual, onde eu escrevo uma mensagem para alguém e essa outra pessoa recebe a mensagem. Então, é uma comunicação individual de alguém para alguém. Mas o que é que acontece? Essa mensagem, ela é instantânea? Não. Antigamente, quando as pessoas só tinham uma carta para se comunicar, eu escrevia uma carta, colocava no correio e esperava um tempo para que a outra pessoa recebesse a carta, respondesse minha mensagem e enviasse de novo para poder chegar. E isso não era uma coisa imediata, levava um tempo. Então, a carta é um meio de comunicação que hoje em dia já não é mais tão usada assim. As pessoas já não têm o hábito de escreverem cartas. Quer ver? Observe as correspondências que chegam na sua casa. A sua família ou você costumam receber cartas de alguém? Geralmente, quando as pessoas querem se comunicar agora, elas usam o telefone, não é verdade? O telefone. Então, o telefone é um meio de comunicação que hoje ainda é usado, ainda é habitualmente usado. Mas observe este modelo de telefone que está aí na tela. É um telefone fixo. E aí, veja bem, na evolução da telefonia, hoje já não é tão comum encontrar nas casas das famílias este telefone fixo. Ele ainda existe, ele ainda tem, mas habitualmente as pessoas hoje elas já têm um outro tipo de telefone, outro meio de comunicação, que é mais portátil e que vamos falar daqui a pouquinho sobre eles. Então, aqui eu tenho uma carta, eu tenho um telefone, meios de comunicações individuais. E tenho um jornal. Para que serve o jornal? O jornal ele serve para transmitir as notícias que ocorrem no mundo. Então, o jornal fala para uma pessoa só? Não. Ela fala para várias pessoas. E aí é um meio de comunicação de massa, que atinge várias pessoas ao mesmo tempo. A carta é individual, o telefone é individual, mas o jornal não. O jornal é uma mensagem que é feita para várias pessoas ao mesmo tempo. As pessoas que têm acesso ao jornal, elas vão observar uma mensagem que foi escrita para várias pessoas. E aí vocês também observam que esse jornal é um jornal impresso. E hoje em dia, com a evolução dos meios de comunicação, nós já podemos encontrar, e aí inclusive é bem familiar, o jornal virtual, o jornal que já estão nas mídias, não é mais esse jornal impresso que a gente precisa folhear. Muitas pessoas já leem a notícia através dos meios digitais, dos jornais digitais, das revistas digitais e por aí vai. Então, também já é uma outra forma de evolução dos meios de comunicação. O rádio também é um meio de comunicação de massa, porque quando a notícia, a música está sendo transmitida, ela está sendo transmitida para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, se é um meio de comunicação que vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo, é chamado de meio de comunicação de massa. Se é uma mensagem individual, então é um meio de comunicação individual. E aí nós temos dois meios de comunicação de massa, que é o rádio e a televisão. Por exemplo, você que está assistindo a minha aula
pelo canal de televisão, não é? Você está assistindo, mas tem várias outras pessoas assistindo ao mesmo tempo. Então, a minha aula de geografia, ela está sendo transmitida através de um meio de comunicação de massa, pois a minha mensagem, ela está sendo divulgada, ela está sendo emitida nesse momento para várias pessoas que estão me assistindo. E depois, se você quiser ver, você ainda pode acessar um canal de YouTube, um canal digital, não é? E aí também é um outro meio de comunicação em massa, porque várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo. Então, várias formas de comunicações são feitas e esta mensagem que eu estou passando aqui para você, ela tem diversas formas de serem acessadas. Então, é através de um meio de comunicação que vai atingir grande quantidade de pessoas, é um meio de comunicação de massa. E ao lado nós temos um smartphone, um celular. Esse celular, ele é utilizado também para se comunicar, só que ele pode substituir vários desses meios que eu já mostrei para você. Por exemplo, com o celular eu posso assistir TV. Se neste celular tiver este dispositivo. Então, eu já posso substituir a TV pelo celular. Eu posso ouvir música, eu posso ouvir notícias e ele também está substituindo o rádio. Eu posso ler as notícias de forma digital usando o meu celular ou eu posso também mandar uma mensagem através dos aplicativos de mensagem, também usando o celular. Então, observe que com o celular, com o smartphone, eu fiz várias atividades que antes era necessário ter um meio específico para cada um. O celular, ele substituiu muitos dos meios de comunicações que a gente tem acesso. Apenas com um aparelho eu posso fazer diversas atividades de comunicação. E isso é bem interessante, vocês não acham? É uma coisa assim que, com a evolução, apenas um aparelho me dá todas essas possibilidades, certo? Então, veja só. A gente falou aqui o tempo todo de comunicação, né? Eu falei do jornal, eu falei do rádio, da TV, eu falei de diversas formas de se comunicar. Mas existem maneiras de comunicação que atinge outras pessoas, outros públicos. Por quê? Porque a comunicação é inerente às pessoas e todos podem se comunicar. Por exemplo, eu trouxe aí na tela uma pessoa mostrando para você um sinal, não é, que é da língua brasileira de sinais. E esse sinal que ela está fazendo na tela, esse sinal assim, ela está dizendo olá, olá e bom dia. Então, esses dois sinais que fazem parte da língua de sinais, ele é um meio de comunicação que as pessoas que são deficientes auditivas, elas podem utilizar para se comunicar. Por exemplo, todas as aulas que são passadas aqui na escola digital, vocês observem que tem sempre alguém que está traduzindo a minha fala. Nesse momento, se você olhar aqui para o canto inferior da tela, você vai ver que tem alguém que está fazendo esta tradução. Então, esta maneira eu estou me comunicando, mas a pessoa que está fazendo aí os sinais, né, utilizando a língua de sinais, a linguagem de sinais, ela também está se comunicando. E aí é uma forma de comunicação que também atinge várias pessoas. Então, todas as pessoas podem se comunicar e existem comunicações adequadas para cada pessoa. Vocês conhecem a língua de sinal? Vocês conhecem alguém que utiliza a língua de sinal para se comunicar? Vocês conhecem esse sinal que eu coloquei aí na tela? E vocês ficam atentos à tradução da aula, que as pessoas que fazem essa tradução através da linguagem de sinal fazem? Observem essas características das aulas e observem essas características das comunicações, tá certo? É importante. E aí vamos falar um pouquinho dessa língua, né? A língua de sinais. O que é isso? São idiomas visuais baseados no movimento das mãos e das expressões faciais e corporais. Veja que muitas vezes, para se expressar através da linguagem de sinal, as pessoas utilizam não só a mão, mas o rosto, a expressão do corpo, do rosto, e isso facilita a compreensão da mensagem. Então, a língua de sinais é uma língua como qualquer outro, como o português, como o inglês, mas ela não é auditiva. Eu não vou escutar a oralização, não vou escutar a voz.
não necessitam de expressão vocal da voz para se expressar, e sim, como eu já disse, das expressões e dos movimentos da mão. Por exemplo, essa imagem que está aparecendo aí na tela, a pessoa está perguntando, o que eu sempre faço com vocês, tudo bem com vocês? Não é? Então, ela está utilizando a linguagem de sinais para fazer esta pergunta. E, ao mesmo tempo, se vocês observarem a tradução da língua, vai estar fazendo essa mesma situação. Então, acidentes, minha gente, acontece, a aula é ao vivo, então o passador caiu, mas a gente já recuperou. Tranquilo, vamos seguir com os meios de comunicação. Outra maneira de comunicar-se, né? Eu falei sobre as pessoas que se comunicam através da linguagem de sinal. Mas existem pessoas que precisam de outra forma de comunicação. As pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, elas utilizam outra forma de entender as mensagens ou de passar as mensagens, de se comunicar. Essa maneira de se comunicar é o sistema Braille. Vocês já viram alguém se comunicando por esse sistema? Como é que ele funciona? O sistema Braille, ele é geralmente usado pelas pessoas que são deficientes visuais. E ele é baseado no tato. E eles utilizam esse sistema para ler, para escrever. O Braille, ele possui uma estrutura em alto relevo, então você pode sentir o relevo, né? Ele é formado por 6 pontos e possibilitam várias combinações que formam letras, que formam números e formam símbolos. Esta imagem, por exemplo, eu estou mostrando aqui para vocês o alfabeto usando o sistema de Braille, né? O sistema Braille. Então, aí ele pegou os pontinhos e ele fez as combinações para que vocês compreendam, que vocês possam ver as letras, e a pessoa que tem deficiência visual, ela vai passar a mão nesses pontinhos e vai identificar qual é a letra que está falando e qual é a mensagem que está sendo transmitida. Então, essa também é uma forma de comunicação, é uma forma de se comunicar. Apesar, como eu disse a vocês, todas as pessoas se comunicam e existem vários meios de comunicação. Então, o Braille também é um sistema que serve para as pessoas se comunicarem. E aí, nós chegamos na internet. A internet é um advento que fez com que a comunicação também evoluísse bastante. Ela tornou-se indispensável nas nossas vidas. Pensem bastante. Para assistir uma aula pelo smartphone, eu vou precisar de quê? Da internet. Para utilizar um aplicativo de mensagem, mandar uma mensagem para alguém da minha família, ou para a professora, ou assistir a aula pelo aplicativo, eu vou precisar da internet. Então, a internet hoje ela é bastante utilizada. Então, ela modificou a maneira das pessoas se comunicarem. O fato de conseguir estar conectado numa rede mundial proporciona uma grande fonte de conhecimento, interatividade, diversão e, acima de tudo, comunicação. Então, essa é uma forma de usar os meios de comunicações para o lazer. De que forma eu posso utilizar a internet para o lazer? Vocês devem saber aí, pensem, a gente faz o quê? A gente pode ouvir uma música, a gente pode assistir a um filme, a gente pode combinar, assistir um passeio, fazer um passeio virtual pelo parque, pelo museu, e tudo isso eu vou utilizar a internet, eu vou utilizar os meios de comunicações para me divertir. Então, os meios de comunicação também está ligado à atividade de lazer. E vocês lembram que esse foi o tema de nossa aula de hoje. Está sendo os meios de comunicação e lazer. Eu posso utilizar os meios de comunicação para o lazer? Claro que sim. Quantas vezes a gente já não assistiu filme na TV, um filme no cinema, e eu estou me divertindo? Quantas vezes eu não escuto a música através do rádio e através do celular, e eu vou utilizar a internet para isso, e eu estou me divertindo? E eu estou utilizando o quê? Os meios de comunicação. Então, como eu ia falando para vocês, a internet, ela tem essas possibilidades. E as redes sociais também.
Vocês conhecem assim, uma infinidade de redes sociais, não é? A gente tem diversas. Aplicativos para vídeos engraçados, aplicativos para conhecer alguma informação, para mandar uma mensagem com poucos caracteres, uma mensagem curta, uma mensagem rápida, postar fotos. Tudo isso a gente vai utilizar a internet para enviar mensagem. Então, quando eu coloco aqui no meu aplicativo de fotos, uma foto que eu achei interessante, que eu quero que as pessoas vejam, que meus amigos vejam, eu estou utilizando um meio de comunicação para fazer essa interação, para interagir com as pessoas, que elas possam ver o que eu estou pensando, o que eu quero transmitir. Então, elas deixaram de ser apenas uma forma de manter contato entre as pessoas, as redes sociais, e passaram a ser fonte de informação, atração de novos clientes, as empresas utilizam para fazer negócios, publicidade também para essas empresas, oportunidades de negócios e formas de lazer, né? Quantas pessoas aí não colocam música, não se divertem, não fazem vídeos engraçados, de humor, e colocam tudo aí nas redes sociais para que as outras pessoas possam ver, possam ser divulgados. E aí, chegamos aí na nossa revisão. Vocês compreenderam bem o assunto de hoje? Meios de comunicação e lazer. Quais são os meios de comunicação e de que forma a gente pode usar esses meios de comunicação para nos divertirmos, para o nosso lazer, os nossos momentos de descontração. Então, para relembrar, né, vamos relembrar o que são os meios de comunicação? Eles constituem ferramentas ou veículos que possibilitam a comunicação entre indivíduos, né, entre as pessoas, propiciando a divisão de informação. Os exemplos de meio de comunicação, que eu já passei aqui para vocês: televisão, telefone, internet, rádio, jornal, revista, cinema, entre outros. Temos vários exemplos de meios de comunicação. Os meios de comunicação, eles avançaram muito na última década, né? Graças ao desenvolvimento das novas tecnologias, do advento da internet, das redes sociais e outros. A internet é uma rede em escala mundial, com milhões de computadores conectados, e através da internet as pessoas podem compartilhar informações, escritas, sons, imagens, fotos, vídeos, entre outros. Então, a internet ela possibilitou essa ampliação das pessoas se comunicarem e de forma mais rápida. Hoje em dia, a internet conseguiu encurtar muito essa distância e eu posso me comunicar com uma pessoa que está lá no Japão de uma forma imediata. Eu não vou esperar dias para que a minha mensagem chegue e essa mensagem também seja repostada. Sabendo disso tudo, né, a gente vai para aquele nosso desafio de final de aula, aquela perguntinha que eu sempre faço para vocês. Então, hoje eu trouxe algumas frases e vocês vão dizer se elas são verdadeiras ou se são falsas. Prestem bem atenção. A carta é um meio de comunicação criado em tempos recentes. Isso é verdadeiro ou isso é falso? As pinturas rupestres são consideradas os primeiros meios de comunicação. Verdadeiro ou falso? As redes sociais permitem o envio de diversos tipos de mensagens. Isso é verdadeiro ou isso é falso? E meios de comunicação são telefone, jornal e televisão. Eu acho que hoje está bem fácil, porque todas essas frases elas são verdadeiras. Elas estavam dentro do conteúdo trabalhado e vocês perceberam que eu falei sobre tudo isso aí. Então, todas essas frases, elas são verdadeiras, ok? E então, eu vou deixar aqui para vocês pensar uma atividade prática. Na sua casa, quais os meios de comunicação que você e sua família utilizam no dia a dia? Vocês utilizam meios de comunicação? Sim? Quais são eles? Pensem aí, respondam. Conversem aí com o pessoal da sua casa. É uma atividade para vocês pensarem um pouquinho sobre o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. E já sabe, se quiser rever a aula, temos a reprise à tarde, ou acessem o canal e revejam não só essa, mas todas as aulas que a gente já trabalhou para os 4º anos e acelera, e também para os outros anos. Está lá tudo disponível. É só vocês acessarem. Um beijo para vocês, grande abraço e até a nossa próxima aula.